você aí que ficou com dúvida em um dos três exemplos, né? Um dos três sistemas que eu coloquei lá na lição, eu vou fazer detalhadamente os três exemplos. Então, eu vou começar com o exemplo 1. Se você não tiver tido dúvida, passa para o exemplo 2. Ou se não, passa para o exemplo 3, tá? Então, nesse vídeo eu vou fazer os três exemplos passo a passo aqui para vocês. Então, nosso primeiro exemplo tem aqui um sistema. A gente já viu que tem um x vezes y aqui, um x mais y aqui. Então, eu quero descobrir dois números cuja soma vale 9 e cujo produto vale menos 10, né? Então, primeira coisa é isolar uma das incógnitas em alguma das equações. Eu vou chamar essa primeira equação aqui de equação 1 e vou chamar essa segunda aqui de equação 2, só para a gente se organizar. E eu vou isolar o x ou o y na primeira equação, porque fica mais fácil para resolver. Porque aqui, se eu isolar o x ou o y, eu vou ter que fazer uma divisão dos dois lados. Aqui eu vou encontrar uma fração com denominador diferente de 1. E aí eu vou preferir fazer esse isolamento aqui de cima. Vou isolar o y, pode ser o y ou o x. Vou isolar o y, então vai ficar y igual, subtrair x dos dois lados, 9 menos x. Então, primeiro passo, isolei uma das incógnitas. Pronto. Agora eu vou pegar o isolamento que eu fiz na 1 e vou colocar na equação 2. Então, eu sei que x vezes y é igual a menos 10. Então, no lugar de y, eu vou colocar o valor que eu encontrei. Então, vai ficar x vezes y igual a menos 10. Fazendo a substituição, no lugar de y, eu vou colocar 9 menos x. Então, vai ficar x que multiplica 9 menos x igual a menos 10. Resolver essa equação. Distributiva, x vezes 9, 9x, x vezes menos x ao quadrado, isso tudo igual a menos 10. Se eu somar 10 dos dois lados, eu consigo colocar essa equação assim, ó. Menos x ao quadrado, mais 9x, somei 10 dos dois lados, mais 10 igual a 0. Mas eu fico aqui com o meu A negativo. Então, uma estratégia é multiplicar tudo por menos 1 e deixar essa equação mais com o A positivo igual a 1, só para facilitar as contas posteriores. Então, eu vou ficar aqui com x ao quadrado, menos 9x, multiplicando tudo por menos 1, menos 10 igual a 0, e vou resolver essa equação. Fazer uma setinha, pronto. A equação que eu quero resolver é x2 menos 9x menos 10 igual a 0. Primeiro, identifico quem é o A, quem é o B, quem é o C. O A vale 1, o número que acompanha o x2. O B vale menos 9, o C vale menos 10. Então, calculando delta, delta B2 menos 4AC, delta vai ser igual. O meu B é menos 9, então vai ser menos 9 ao quadrado, menos 4 que multiplica o A, que é 1, que multiplica o C, que é menos 10. Então, delta vai ser igual a menos 9 ao quadrado, menos com menos dá mais, 81. Estudo do sinal desse trio parada dura aqui. Menos com mais dá menos com menos dá mais. 4 vezes 10, 40. Delta é igual a 121. Um delta bonito, porque a gente sabe que o 121 é um quadrado perfeito, né? A raiz de 121 é 11. Então, tudo de bom para a gente aqui finalizar a nossa resolução. Vou mudar de cor, vou encontrar o valor de x. Então, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, que eu encontrei, sobre 2 vezes o a. Meu b é menos 9, tem um menos da fórmula, então fica menos 9, mais ou menos a raiz de 121 sobre 2 vezes a, 2 vezes 1.
Então, meu x vai ser igual menos com menos dá mais, 9 positivo, raiz de 121 é 11, mais ou menos 11, sobre 2 vezes 1, que é 2. Daqui, eu encontro dois valores de x, né? Eu encontro o x', que vai ser 9 mais 11, 20, dividido por 2, 10. E o 9 menos 11, menos 2, dividido por 2, menos 1. Já fiz a conta direto. Então, 10 e menos 1. Só que eu estou resolvendo um sistema, e o meu sistema tem o valor de x e o valor de y, né? Eu achei dois valores possíveis para os valores de x. Então, se o x for 10, o meu y, a gente sabe que o y, ele está atrelado aqui, vou até mudar de cor para ficar mais organizado. A gente sabe que o nosso y, ele é igual a 9 menos x, né? Então, se o x for 10, eu consigo encontrar um valor de y que corresponda a esse valor de x. E se o x for menos 1, eu vou encontrar também outro valor de y que corresponde a esse x. E eu vou ter duas duplinhas de soluções. Tá? Então, se o x for 10, então, essa setinha aqui representa então, y vai ser igual a 9 menos o valor de x. O nosso x é 10, então vai ser 9 menos 10. Vai ser menos 1. Se o x for menos 1, o nosso y vai ser igual a 9 menos 1. Deixa eu tentar me tirar daqui para liberar espaço para a gente. Pronto. Então, vai ser 9 menos o valor de x, que vai ser menos da fórmula, menos 1 do x, que é menos 1. 9 menos menos 1, menos com menos dá mais, 9 mais 1, 10. Agora eu tenho que escrever o meu conjunto solução. O meu conjunto solução são essas duplas que eu encontrei. Então eu tenho aqui a dupla, né? Meu conjunto solução é o par ordenado x', y', e o outro par ordenado x duas linhas com o y duas linhas. Isso aqui é o meu conjunto solução. Eu posso até colocar aqui em forma de conjunto solução, entre chaves, né, conjunto solução. Então, eu vou ter aqui o x' 10, eu tenho o meu par correspondente menos 1. Então, eu sei que se eu substituir o x por 10 e o y por menos 1, eu tenho uma igualdade satisfeita aqui. X igual a 10 e y menos 1. Faça a substituição para você ver que dá certo. Se você coloca o x igual a 10 e o y igual a menos 1, isso resulta numa verdade e tanto a equação 2 também resulta numa verdade. E ao passo que se você coloca o x como menos 1 e o y como 10, também você tem um conjunto que... Você também tem uma duplinha que corresponde numa verdade, né? Então, no lugar do x, você coloca o menos 1, no lugar do y, você coloca o 10, você também vai encontrar uma verdade. Então, esse aqui é o nosso conjunto solução desse exemplo 1. Agora, eu vou fazer o exemplo 2. Aí, aqui já organizamos o exemplo 2. Vamos lá. Eu tenho aqui uma equação 1, x2 mais y2 igual a 45. E eu tenho uma equação que eu vou chamar de 2, que é o y menos 2x igual a 0. Eu tenho que olhar para essas equações e eu tenho que observar qual que é a mais fácil de eu isolar a incógnita. Para eu isolar esse x aqui é uma treta, olha. Eu tenho que mandar esse y2 para o outro lado, subtraindo y2, eu tenho que tirar a raiz dos dois lados, não vai dar certo. Então, eu vou usar essa equação aqui para isolar uma das incógnitas. Vou isolar na equação 2. Isso é uma análise que você tem que fazer. Se eu isolo y, ó, y
somando 2x dos dois lados, y é igual a 2x. Já deixei o y isolado. Neste caso, é mais fácil isolar o y do que o x. Porque se eu deixar o x sozinho, eu vou ter que dividir os dois lados por 2. Então, vou ter uma fração com um denominador diferente de 1. Então, essa aqui foi o isolamento mais simples possível neste caso. Agora, eu vou pegar o que eu isolei aqui na equação 2 e colocar na equação 1. A gente sabe que a equação 1 é x ao quadrado mais y2 igual a 45. Só que eu sei que y vale 2x, então no lugar desse y aqui, eu vou apagar o valor de y e eu vou colocar o valor dele, só que representado em função de x. Então vai ficar x2 mais, no lugar do y, tá vendo que o y está ao quadrado? No lugar do y, eu vou colocar o valor dele. Mas eu tenho que colocar esse parêntese aqui para mostrar que é o y inteiro que está ao quadrado. Igual a 45. X ao quadrado, 2x ao quadrado é 2x vezes 2x, que vai dar 4x ao quadrado. Um erro possível é você esquecer de elevar o 2 ao quadrado e levar só o x. Então, neste caso aqui, vou até fazer no cantinho, 2x ao quadrado é igual a 2x vezes 2x. Número com número, letra com letra. Isso aqui é igual a 45. Olha, a gente chegou numa equação incompleta, não tem o b, né? x2 mais 4x2, 5x2. Equação incompleta. Se é uma equação incompleta, eu posso simplesmente isolar o valor de x, né? Isolar a incógnita x. Tudo que tem x de um lado, tudo que não tem para o outro. Para eu isolar aqui, eu vou dividir os dois lados por 5. Então, eu vou obter x2 igual a 9. Dois possíveis valores para o x. Quais os valores que ao quadrado dão 9, né? X igual a 3 ou x igual a menos 3. Dois valores possíveis. Agora, como eu estou resolvendo um sistema, eu tenho que encontrar os pares ordenados que satisfazem esse sistema. Então, se x vale 3, aqui é duas linhas, né? Se x vale 3, eu vou ter um valor do y que corresponde a esse x valendo 3. E se o x vale menos 3, eu vou ter outro valor de y que corresponde a esse x valendo menos 3. E agora é o momento de voltar aqui, ó. Então, eu vou fazer esse aqui, ó. A gente sabe que y é igual a 2 vezes o x, ou seja, o y que eu quero é o dobro do valor do x que eu encontrei. Vou deixar de vermelhinho. Se x vale 3, o y vai ser igual a 2 vezes 3, vai ser 6. Se o x vale menos 3, o y vai ser 2 vezes o menos 3, vai ser o menos 6. Então, no meu conjunto de solução, eu vou ter dois pares ordenados, eu vou ter um x' e um y', que é duplinha, é uma solução desse sistema. E eu vou ter outra duplinha, x duas linhas, y duas linhas, que também satisfaz esse sistema. Então, meu conjunto de solução vai ser igual, quando o x vale 3, o y tem que valer 6. Então, se eu ponho 3 aqui e o 6 aqui, isso aqui dá uma verdade. O y valendo 6 e o x valendo 3 é uma verdade. Substitua e observe se é verdade. E outro par ordenado que também é solução desse sistema é o menos 3 e o menos 6. Se eu substituo x igual a menos 3 e o y igual a menos 6, eu tenho uma verdade também. Então, tá aqui a nossa solução do nosso exemplo 2. Ficou com alguma dúvida? Põe no fórum de discussão. Eu e a Amanda estamos lá para ajudar e mais uma galera de quase 90 alunos para ajudar vocês. Bora agora para o nosso último exemplo, o nosso exemplo 3, né? Esse aqui
eu acho que vai ter mais alunos com dúvidas, porque cai inevitavelmente num produto notável. E aí que está o tchan do borogodó, onde os alunos costumam errar esse sistema, né? Então eu vou seguir a mesma estratégia dos outros, eu vou olhar para as duas equações e vou pensar em qual a equação que é a da vez, né? Qual a equação que eu posso pegar para isolar essa incógnita? Qual a equação que vai me dar um isolamento mais simples? Qual incógnita está mais fácil de ser isolada, né? Então, chamando aqui de equação 1, vou mudar a cor, colocar azulzinho. Equação 1, equação 2. Eu vou escolher aqui a equação 2 para isolar a incógnita, né? Tanto faz isolar o x ou o y aqui no caso, a complexidade vai ser a mesma. Eu vou isolar o o y. Vou isolar o y, subtrair x dos dois lados, y igual a 1 menos x. Pronto, já sei que y vale 1 menos x. Então, agora eu vou pegar o valor que eu encontrei na equação 2 e eu vou substituir na equação 1. Eu sei que a equação 1 é x ao quadrado mais 3y2 igual a 7. No lugar deste y, eu vou colocar o 1 menos x. Pensando aqui, se eu isolasse o x ia ser até mais fácil aqui na hora de substituir, porque não ia ter essa distributividade do 3. Mas tudo bem. Então, no lugar do y, eu vou colocar 1 menos x. Então, vai ficar x ao quadrado. No lugar desse y aqui, ó, desse y, eu vou colocar 1 menos x. Vou colocar esse valor aqui. Que aí fica bem visual, né? Mais 3 que multiplica. Tá vendo que o y está ao quadrado? Então, tudo que eu colocar aqui no lugar do y, eu tenho que levar ao quadrado, ó. O esqueletinho é esse. Então, no lugar do y, eu vou colocar 1 menos x. E eu sei que isso aqui tudo está elevado ao quadrado. Depois que eu elevar ao quadrado, eu ainda tenho que fazer distributivo do 3. 1 menos x ao quadrado é um produto notável, tá? Quem já está dominando o produto notável sabe que isso daqui vai dar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Pode fazer direto. Quem não está dominando o produto notável vai pegar o 1 menos x e fazer ele vezes ele mesmo, porque qualquer coisa aqui, qualquer valor elevado ao quadrado é igual a ele vezes ele mesmo. Então, vocês vão fazer a distributiva termo a termo e encontrar o que está aqui em cima. Faz lá 1 vezes 1, 1 vezes menos x vezes 1, menos x vezes menos x, e aí, depois de reduzir, vocês vão ver que vocês vão encontrar esse trinômio quadrado perfeito aqui. Então, voltando aqui para a nossa equação, eu tenho x ao quadrado mais 3, que multiplica, produto notável resolvido, que multiplica 1 menos 2x mais x ao quadrado, que é a resolução deste produto notável aqui, ó. Agora eu vou fazer distributiva, então fica x2. Esse 3, ele é positivo, tá vendo? Então, eu vou sempre fazer o estudo do sinal, ó. Mais 3 vezes 1, mais 3. Mais 3 vezes menos 2x, menos 6x. Mais 3 vezes x2, mais 3x2. Então, fiz a distributiva termo a termo, igual a 7. Agora eu tenho que organizar essa equação. Posso juntar x2 com 3x2, vai dar 4x2. Não tem ninguém para eu juntar com o x, vai ficar só menos 6x. E esse 7, eu posso subtrair 7 dos dois lados, né? Então, fica menos 7 aqui e menos 7 desse lado de cá. Então, fica mais 3 menos 7, menos 4, igual a 0.
Fica um menos 7 aqui. Cheguei numa equação, dá para simplificar essa equação, tá vendo que o 4, o 6 e o 4 eles são múltiplos de 2? Então eu posso simplificar essa equação, se eu quiser, para ficar com termos menores, né? E obter o mesmo resultado. Então fica a cargo do freguês aí trabalhar com os coeficientes 4, menos 6 ou menos 4, ou reduzir, dividir tudo aqui por... Vou dividir tudo aqui por 2 e reduzir esses coeficientes, né? Que isso fica com 2x2 menos 3x menos 2 igual a 0. Resolvendo essa equação agora. Coeficientes a igual a 2, b igual a menos 3, c igual a menos 2, delta b2 menos 4ac, então vai ficar aqui menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é menos 2, delta vai ser 9 positivo, menos 3 ao quadrado dá 9 positivo, e o estudo do sinal desse trio aqui, ó, menos com mais dá menos com menos dá mais, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, delta igual a 25, um delta muito bonito por sinal. Encontrando o valor de x, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta que a gente encontrou, sobre 2 vezes o a. O a não é 1, tá vendo? Tem que prestar atenção nisso, que a gente meio que vicia colocar o a igual a 1, né? Então tem que prestar bastante atenção nisso. X vai ser igual. O meu b é menos 3, tem o menos da fórmula, então vai ficar menos 3, mais ou menos a raiz de 25, sobre 2 vezes o a, que é 2. Daqui eu vou subir uma setinha, tchananã, x vai ser igual. Menos com menos dá mais, então eu vou ter um 3 positivo. Mais ou menos a raiz de 25 é 5, sobre 2 vezes 2, que é 4. Então, eu tenho aqui um x', que é igual a 3 mais 5, 8. 8 dividido por 4, 2, né, usando mais. E um x duas linhas, que é o 3 menos 5, menos 2 dividido por 4, que vai dar, neste caso, simplificando por 2 e por 2, menos meio. Bom, eu encontrei os dois valores para x, mas eu preciso encontrar os valores para y, que são correspondentes a esses valores de x, né? Então, para x valendo 2, eu sei que o y vai ser 1 menos 2. E para x valendo menos meio, o y vai ser igual a 1 menos meio. Então, depois que eu acho a duplinha do x, eu tenho que achar a duplinha do y, que corresponde a esses valores de x. Tá? Eu sei que o x e o y eles são amarrados. Então, se eu tenho x igual a 2, eu tenho que voltar lá nessa equação e encontrar o y correspondente. Então, aqui, olha, se x vale 2, então o nosso y correspondente, eu vou chamar x' e o y', os dois correspondentes, né? Vai ser igual, lembrando que y é igual a 1 menos x, né? Vai ser igual a 1 menos o valor de x, que é 2, vai ser igual a menos 1. Deixa eu criar um espacinho aqui para a gente fazer o conjunto de solução. Pronto. Aqui, se o x é menos meio, o y correspondente, que eu vou chamar de duas linhas, vai ser 1 menos x,
Então, vai ser 1 menos da fórmula, menos meio. Então, y duas linhas vai ser 1 menos com menos dá mais, 1 mais meio, né? Que é 3 meios. Ficou com dúvida nessa passagem aqui, ó? Dá uma visitadinha em soma de fração. E agora eu tenho que montar o conjunto de solução. O meu conjunto de solução de um sistema de equações que envolve equação de segundo grau, ele vai ser sempre formado por um par. Sempre, sempre não, porque às vezes os pares podem ser iguais, mas ele sempre vai ter esse formato aqui, ó. Vai ser um x, que corresponde a um y, x', que corresponde ao y', e x duas linhas, correspondente ao x e o y duas linhas. Então, neste caso, a gente tem um conjunto de solução aqui que quando o x vale 2, o y vale menos 1, 2 e menos 1, é um conjunto, uma duplinha, né? A gente chama de par ordenado. Tem que ser nessa ordem, prof, x e y? Sim, tem que ser nessa ordem. O par ordenado, ele chama par ordenado porque ele tem uma ordem, né? E o x sempre vem primeiro. E depois o y correspondente. E aí, se o x' é menos meio, x duas linhas menos meio, o y correspondente é o 3 meios. Pronto. Esse aqui é o conjunto de solução desse sistema de equações. Ficou com alguma dúvida? Posta no fórum de discussão que a gente está lá para ajudar vocês e mais um monte de gente também, um monte de colegas. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.